Melhor reinar no inferno que servir no paraíso. Por que não? Eu tenho meu nariz aqui na Terra desde que a coisa toda começou. Eu alimentei cada sensação que o homem é inspirado a sentir. Eu me importei com o que ele quer. Eu nunca o julguei. Sabe por quê? Porque eu jamais o rejeitei, apesar de todas as suas imperfeições. Eu sou fã do homem! Sou humanista. Talvez o último humanista. Credo, vá de retro. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou começar com uma pequena história. Em 1923, o famoso Dr. Sigmund Freud resolveu escrever sobre um caso que ele descobriu remexendo os arquivos de uma biblioteca pública. Era o caso do jovem pintor Christoph Heisman, que no século XVII, depois de perder o pai e sofrer um enorme bloqueio criativo, tinha resolvido vender a alma para o demônio. Heisman, como o Fausto de Goethe acossado por Mefistófeles, passou a sofrer várias crises convulsivas, atribuídas na época à possessão demoníaca. Analisando a documentação do caso, Freud chegou à conclusão de que o diabo aqui era simplesmente um símbolo, um meio para expressar aquilo de que o Heisman realmente sentia falta, a figura paterna, que no limite era só um símbolo também. Aquilo de que o pintor precisava de fato era de uma voz autorizativa, alguém que dissesse, isso aqui tá legal, isso aqui não. No fundo, aquilo por que cada um de nós daria quase qualquer coisa em troca é a palavra do outro. E a troca com o outro talvez seja o modo básico de ser humano. No vídeo de hoje, eu quero te contar um pouco mais sobre a magia da troca. Tudo através da obra de um taurino que era tão inteligente e sagaz que devia ter parte com coisa ruim. Vem comigo que eu te mostro. Mas vem cá, me responde uma coisa. Será que o demônio existe? Ou os deuses? Eu não sei responder essa pergunta, e acho que para além do campo da fé ninguém sabe. Mas essa era uma questão espinhosa para a teoria social no final do século XIX. Como você viu no vídeo anterior, e se não viu, corre aqui para ver, na passagem entre o século XIX e o começo do século XX, boa parte das abordagens dos cientistas sociais a fenômenos como a magia e a religião tendia a afirmar uma espécie de modelo que pode ser designado como um modelo naturalista, segundo a qual tanto a mágica quanto a religião proviriam de uma tentativa de imitar as forças naturais com o objetivo de controlá-las. Como o modelo naturalista afirmava que o pensamento mágico ou religioso era uma espécie de percepção equivocada ou débil do mundo, fruto de uma mentalidade primitiva, como dizia o francês Lucien Lévy-Bruhl, essas abordagens tendiam a ficar enredadas em intermináveis debates que invadiam o campo da filosofia ou da teologia porque colocavam em causa a plausibilidade ou a validade das descrições do mundo no pensamento mágico ou no pensamento religioso. Mas uma grande revolução estava prestes a acontecer quando no começo do século XX esse modelo naturalista foi suplantado por um conjunto de análises que, ao invés de colocar em causa o pensamento mágico ou religioso em si mesmo, tendia a priorizar observar os efeitos sociais que eles produziam. Para a antropologia, nenhum autor é mais representativo dessa revolução sociológica do que o francês Marcel Mauss. A obra de Marcel Mauss, fundamental na consolidação da antropologia como um campo de conhecimento, está diretamente relacionada àquilo que se convencionou chamar de escola sociológica francesa. Procurando dar maior sistematicidade e também um caráter científico às ciências sociais nascentes, a escola sociológica francesa instituiu não apenas uma agenda de pesquisa, mas também um método segundo o qual essas disciplinas deveriam proceder. Não à toa, uma das principais obras do seu mais conhecido representante, Émile Durkheim, chama-se justamente As Regras do Método Sociológico. Antes que eu me esqueça, Marcel Mauss era sobrinho de Émile Durkheim, e foi ele quem sucedeu o tio na direção do Anuário Sociológico, a revista através da qual essa corrente de pensamento se tornou popular. A obra de Marcel Mauss é em boa medida uma obra programática, isso é, ela não se concentra apenas em estudar problemas particulares, mas também em fazer uma espécie de mapeamento de questões relevantes a serem abordadas pelas ciências sociais de modo geral e pela antropologia em específico.
Dentre as várias contribuições que fazem com que esse autor seja ainda extremamente discutido em todo o âmbito das ciências sociais, nenhuma é tão relevante quanto o seu conceito de dádiva, ou dom, expresso no famoso Ensaio sobre a Dádiva, o seu principal trabalho, publicado pela primeira vez em 1925. Para te contar um pouco mais sobre a dádiva e sobre o papel desse conceito na transformação paradigmática em relação aos estudos sobre magia e religião de que eu te falava, eu vou aproveitar o ensejo e te dar uma dica de um bom filme. Você pode até não conhecer o escritor britânico Anthony Burgess, mas com certeza já ouviu falar da obra mais famosa dele, Laranja Mecânica, imortalizada num filme de Stanley Kubrick. Nesse filme de 1981, A Guerra do Fogo, de Jean-Jacques Annaud, Anthony Burgess trabalhou como consultor linguístico, criando uma linguagem gutural para mostrar a importância da comunicação no processo de desenvolvimento dos seres humanos durante a pré-história. O filme conta a aventura de uma comunidade que conhece os usos do fogo, mas não domina a sua produção. Depois de um ataque violento por parte de outro grupo, eles são obrigados a sair pela savana em busca de uma outra fonte natural de fogo. No meio do caminho, eles encontram uma moça de outro grupo, de outra comunidade, que apresenta para eles um conjunto fundamental de inovações técnicas, dentre elas a produção do fogo e o beijo na boca. O filme é uma bela alegoria do ensaio sobre a dádiva, porque, em resumo, o que o Moço defende é que as necessidades humanas nos impelem a contínuos processos de troca com o outro. Essas trocas é que forjam as culturas humanas e determinam o modo da nossa socialização. Esse ciclo imparável de oferecer, receber e retribuir, que ele chama de dádiva, funda não apenas o âmbito econômico da nossa vida, mas todos os demais, incluindo as nossas formas de pensar sobre o mundo, como as expressas no pensamento religioso ou mágico. Ao longo do seu trabalho, Moço abordou diversas vezes problemas relacionados à vida ritual, ao pensamento mágico ou sistemas religiosos, resultando em trabalhos como A Prece, parte da sua tese de doutorado, ou o igualmente famoso Ensaio sobre a Forma e Função do Sacrifício, escrito em parceria com Henri Hubert. Mas como eu gostaria aqui de discutir um pouco mais com você aquela mudança paradigmática nos estudos sobre magia e religião de que a gente falava no começo do vídeo, eu vou te apresentar um pouco melhor um trabalho seminal, o Esboço de uma Teoria Geral da Magia, escrito também em parceria com Henri Hubert. Uma das primeiras questões enfrentadas por Moço e Hubert no Esboço de uma Teoria Geral da Magia é tentar compreender do que é que se trata quando se faz magia. Por exemplo, a prática recorrente de um jogador que sempre assopra os dados, na expectativa de que isso traga sorte, pode até ter uma intenção mágica, mas geralmente não é percebida como magia. Isso porque uma magia, uma palavra mágica, uma imprecação, uma praga, um feitiço, geralmente obedecem a um conjunto de procedimentos que são convencionais e conhecidos por todos aqueles que são iniciados nessa técnica mágica. Aliás, técnica aqui é uma palavra-chave, porque, segundo Moço, graças a esse caráter convencional, não seria difícil perceber que a maioria dos atos mágicos segue um conjunto limitado de fórmulas gerais que são replicadas nas suas receitas em particular. Assim, tomando apenas aquilo que os autores do final do século XIX chamavam de magia simpática, não seria difícil observar que ela parece seguir um conjunto muito limitado de princípios. Por exemplo, de contiguidade, a ideia de que uma coisa com que alguém entrou em contato pode ser usada para causar um efeito sobre essa pessoa, de similaridade, usar uma maçã como representação de um coração, ou de contrariedade, a ideia de que um adverso produz um efeito contrário. Por exemplo, utilizar uma coisa gelada para produzir um efeito quente. A mágica parece ter, assim, um caráter extremamente ritualizado, que envolve o domínio de uma técnica em particular. Mas ela não é, obviamente, a única prática que envolve uma tecnologia específica sendo utilizada de modo ritualizado na nossa vida social. Nós podemos perceber essa relação em diferentes âmbitos, como nos ritos jurídicos, por exemplo.
Você já deve ter assistido incontáveis filmes e séries em que aparece a clássica cena do tribunal do júri. Se você reparar com cuidado, vai perceber que todos os atos jurídicos dessa natureza parecem envolver uma coreografia. Cada um dos agentes envolvidos nessa cena, juízes, promotores, advogados, réus, testemunhas, segue uma convenção muito estrita de como, o que, quando e até com quem falar. Além disso, alguns desses agentes são eles mesmos representações: o advogado dos réus, o promotor da sociedade processante, o juiz do Estado enquanto força mediadora. Cada um desses elementos que compõem a técnica jurídica é considerado fundamental para garantir a eficácia dos atos jurisdicionais, isso é, a sua validação, e torná-los capazes de produzir efeitos, nesse caso, o cumprimento do espírito das leis. Segundo Morse, nesse sentido, os atos mágicos, como todos os atos rituais, se parecem muito com os atos jurídicos. A magia sempre envolve, além de um agente capaz de empreendê-la, o mágico, um conjunto de representações mágicas e a técnica em si mesma. É essa teia formada do agente, das representações e dos atos mágicos que garante a sua validade, a sua eficácia e transforma a técnica numa liturgia, um elemento fundamental e presente nos sistemas religiosos, em que, para demonstrar o pertencimento a uma comunidade de fé, as pessoas praticam certos atos litúrgicos, como utilizar branco nas cerimônias do candomblé, um homem adulto judeu que utiliza um quipá, ou um evangélico ou protestante que pratica o culto da palavra. Liturgia, aliás, é uma palavra que provém do grego, leiturgia, que significa, numa tradução muito livre, serviço público. E nesse aspecto, ainda segundo Morse, a magia se diferencia substancialmente dos atos jurídicos ou dos atos religiosos. Considerando o problema da liturgia, Morse e Huber chegam a duas constatações sobre os atos mágicos. O primeiro diz respeito a esse caráter público. A mágica não depende de um caráter público. Não tem sentido para um muçulmano que peregrina a Meca, peregrinar a Meca se ele não puder fazer isso com toda a sua congregação de irmãos. Assim como uma sentença jurídica não tem valor se ela não tiver um caráter público. Mas a mágica é praticada no limiar entre o que é público e o que é privado, e a sua eficácia não parece depender de um caráter estritamente público. Certamente a magia tem um caráter convencional, ela não pode ser praticada a esmo. Mas essa convencionalidade não implica em que ela não possa ser singular cada vez que praticada. Um químico argentino que utiliza a tabela periódica o faz para permitir que toda e em qualquer vez que a sua pesquisa envolva uma substância química também trabalhada por um químico polonês, possa haver entre eles uma comunicação e um compartilhamento. Assim como o nosso peregrino a Meca depende fundamentalmente da diluição coletiva da sua peregrinação, numa peregrinação que é realizada por todos os muçulmanos como um mandamento do Islã. Mas a magia pode ser praticada à meia-noite debaixo de uma árvore numa noite de lua cheia, com uma espécie de linguagem particular, como se tratasse de uma oração. Então, não é no seu caráter público que se define a sua condição como ato social. O segundo problema diz respeito às técnicas dessa liturgia e as relações de causa e efeito, isso é, a maneira como o emprego dessa técnica contribui ou não para a eficácia do ato mágico. Nos sistemas religiosos, por exemplo, muitas vezes o emprego de um determinado aspecto litúrgico parece produzir representações ou símbolos que se encerram em si mesmos, como por exemplo um padre que usa uma estola roxa durante a quaresma. É só um símbolo que procura evocar o arrependimento, a contrição, como uma atitude que se deveria ter naquela época. Nada além disso. Nesse sentido, a mágica, que em muitos outros sentidos se parece mais com os sistemas religiosos, se parece mais com o pensamento científico, porque empreender uma determinada técnica mágica tem como objetivo produzir um determinado efeito sobre a realidade. Acontece que nos atos mágicos, essa relação de causa e efeito parece ser difusa e não geral. Vamos tomar o exemplo de outras técnicas. A perícia de um arqueiro em tensionar o arco está diretamente relacionada à eficácia com que a flecha é disparada. Os chefes de cozinha costumam dourar alho e cebola juntos, porque como a cebola solta água, ela impede que o alho se queime durante o processo de preparar um refogado. Essas técnicas podem ser discriminadas em partes, mas na mágica não é assim que funciona.
não é possível determinar que aspecto ou que elemento da técnica mágica foi diretamente responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do ato mágico. Isso reforça e reitera o seu caráter absolutamente singular, porque como a magia só pode ser observada como um todo e não em partes, isso significa que cada ato mágico é irrepetível. O que nos leva a duas conclusões. Em primeiro lugar, a magia tem um caráter convencional, mas ao mesmo tempo ela é irrepetível. Isso significa que ela faz parte de uma tradição, mas só pode ser compreendida na sua singularidade e integralidade. É por isso que o Mose e o Ber descreveram os atos mágicos como atos tradicionais sui generis. Em segundo lugar, a gente tem o problema das relações de causa e efeito. Se a gente se lembrar do modelo naturalista do qual a gente falava no começo do vídeo, ele tendia a designar o pensamento mágico ou o pensamento religioso como formas incipientes do pensamento científico, porque supunha que eles exprimiam essa vontade humana de conhecer o universo sem, contudo, serem capazes de determinar as causas dos fenômenos observados pelas pessoas. No entanto, a mágica fornece um contra-argumento interessante aqui, porque se ela é sui generis, ou seja, se ela só pode ser julgada na sua singularidade, cada ato mágico é um único, exclusivo, e no entanto ela tem uma teleologia, isso é, você só faz magia porque você tem uma finalidade, você pretende obter algo, a maneira de julgar a eficácia do ato mágico, se ele obtém esse algo ou não tem nada a ver com ser capaz de discriminar lá na origem, no ato mágico em si, qual foi a parte dele que foi responsável por esse sucesso. A causação, então, não parece ser um dado importante do ato mágico, como aliás é na maioria dos sistemas religiosos. Ao atribuírem os fenômenos observados pelas pessoas a uma consciência externa dos deuses, ou simplesmente às leis do universo, os sistemas religiosos, em geral, desvinculam a causação dos fenômenos da teleologia, ou seja, daquilo que se pretende com cada ato religioso, de qual é a finalidade de ter uma prática religiosa. É hora de resolver um negócio entre nós. Eu sou muito ocupado e não tenho o dia inteiro. O meu preço é sua voz. Você que é tão infeliz não vai ser mais. Se quiser atravessar a ponte, existe um pagamento. Vamos lá, tome coragem, assine o documento. A sereia está no papo. É dia de alegria. Ganhei o que eu queria. Mas tem ainda um último aspecto que eu considero o mais interessante e o mais importante para apresentar a contribuição do Mose a esse debate. É a sua afirmação de que a magia é um ato social. Se a magia é sui generis e se a sua convencionalidade parece ser muito pouco, onde é que se apresenta esse caráter social dos atos mágicos? Para pensar sobre isso, vamos considerar o exemplo de uma maçã endulcorada com mel no objetivo de adoçar o coração de uma pessoa. O exemplo da magia simpática que a gente já trabalhou aqui em outro vídeo. Nesse exemplo, a maçã é praticamente irrelevante. Como na maioria dos símbolos, existe uma certa arbitrariedade na sua eleição como um representante do coração que você quer adoçar. Podia ser um moranguinho ou qualquer outra coisa. Mas uma coisa é incontornável: o interesse da pessoa A pela pessoa B. O vínculo que a pessoa A pretende produzir em relação à pessoa B ao praticar esse ato mágico. No limite, todo ato mágico remete a uma relação social. Pense numa colheita. Bom, é claro que uma colheita não é como uma pessoa de quem você gosta, mas a necessidade de uma colheita é fundamentalmente uma necessidade dada pela vida em sociedade, já que se fosse só de um indivíduo que se tratasse, qualquer árvore frutífera estava de bom tamanho. Não importa muito do que quer que se trate, os atos mágicos parecem ser sempre processos de mediação, processos de troca, cuja finalidade última são relações sociais estabelecidas por uma determinada forma de ver o mundo. No caso do Christoph Heisman vendendo a alma para o Mefistóteles, ou da pequena Ariel trocando a voz com a Úrsula, o diabo ou a bruxa pouco importam.
O que é líquido e certo são as relações sociais tensionadas por esses personagens, com a figura paterna morta ou com aquele príncipe de meia tigela que não vale uma cauda e uma voz de sereia. Dessa constatação, resulta algo muito importante expresso na obra do Marcel Mauss. Porque tentar supor que existe uma lógica causal em toda a forma humana de pensar ou de querer conhecer o mundo e procurar discutir se o pensamento mágico e religioso exprimem essa lógica causal de forma melhor ou pior, prendia as ciências sociais numa armadilha, obrigando os cientistas sociais a discutirem coisas que eles não sabem ou não podem discutir. Se eu quiser botar a ciência no meio do bolo, eu diria que um cientista social não tem como discutir se o modelo atômico está correto ou não, porque lhe falta a capacidade técnica de um físico ou de um químico. O mesmo vale para o pensamento mágico ou religioso. Como a maioria de nós não somos feiticeiros ou sacerdotes, e ainda que fôssemos, talvez tudo isso pertença à ordem do mistério, nós não temos como discutir se Deus existe, se os demônios existem, ou se a magia dá certo ou não. No entanto, embora eu não possa dizer quase nada, ou talvez nada, sobre a maçã mágica do nosso exemplo, eu posso dizer muitas coisas sobre o interesse amoroso de uma pessoa A por uma pessoa B. E é nisso que os cientistas sociais deviam se concentrar, nas relações entre as pessoas. É claro que a obra do Marcel Mauss sofreu várias críticas e atualizações ao longo dos últimos 100 anos. A própria afirmação que a gente fez agora há pouco, de que os cientistas sociais deviam se concentrar nos fatos sociais, nas relações entre as pessoas, é hoje objeto de muita contestação, já que vários cientistas sociais passaram a afirmar a plausibilidade de descrições do mundo que enfatizam a agência das coisas ou da natureza. Mas como o papo ficou longo, para a gente finalizar, eu gostaria de citar a frase que eu acho mais bonita do esboço de uma teoria geral da magia, e que eu acho que é um conselho que continua válido. O Mauss e o Huber dizem o seguinte: a unidade do todo é ainda mais real que cada uma das suas partes. Embora às vezes a gente tenha a tentação de olhar para a vida em sociedade pensando em cada uma das suas partes, considerar a integração, a complementariedade entre os seus vários âmbitos, o econômico, o político, o religioso, as descrições do mundo para além dessas, é fundamental para que a gente não produza uma ideia do que significa viver com os outros meio capenga. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal. E você já sabe, mas nunca é demais lembrar. Esse vídeo é muito curto para discutir um assunto tão complexo e por isso é cheio de generalizações. Se você quiser saber mais sobre a obra do Mauss ou qualquer outro dos temas que a gente discutiu aqui, você precisa ler. Aqui embaixo na descrição tem algumas referências. Tchau, tchau e até a próxima.